A paz do Senhor, uma boa noite. Como é que vocês estão nessa noite, né? Hoje é o dia 15 de janeiro. 15 de janeiro de 2026. Nós estamos começando a nossa live. Estamos aí na metade do nosso mês. Então eu vou dar alguns minutos para você poder compartilhar essa live, você poder separar aí o seu material de estudo, né, que você possa compartilhar nos grupos. Compartilha para quem é cristão, para quem não é. Às vezes, se você tem um familiar, né, que nunca aceitou Jesus, mas ele tem curiosidades, ele quer saber, quer tirar dúvidas, aprender sobre a Bíblia, né, você pode compartilhar com um jovem, né, que você tem aí na sua casa, como também você pode compartilhar com todas as pessoas aí que são católicos, cristãos, com quem você quiser compartilhar, você pode compartilhar essa live, tá? Nós cremos, né, que a palavra do Senhor é ela que edifica, é ela que muda, é o Espírito Santo que convence, né? A própria palavra, ela por si só, ela vai estar falando ao seu coração. Então nós temos o maior prazer, né, de estar aqui, de poder falar da palavra do Senhor, de poder, de forma gratuita, tá? Nós gostamos de sempre deixar bem claro para você que nós não somos uma escola, não somos uma igreja, tá? Nós somos uma escola bíblica, que é a Escola Bíblica Casa de Zadok. O que é que isso significa, Bárbara? O ensino é gratuito, nós nunca vamos cobrar nem mensalidade, nem certificado, não cobramos estudo, não cobramos nada, é totalmente gratuito. É muito importante deixar isso bem claro para você, que não somos uma igreja, por quê? Porque nós acreditamos nos dons, nós acreditamos na formação de obreiros, nós acreditamos em você que é membro, acreditamos em crianças, em jovens que são escolhidos por Deus. Acreditamos que a igreja, independente de placa, independente de endereço, todos servem a um Deus, o único Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e por isso nós devemos cumprir a Bíblia, né? A Escola Bíblica Casa de Zadok, ela tem uma frase que chama-se enraizados na palavra. Então, o que que isso significa? Nós acreditamos que devemos cumprir a palavra de Deus e que eu e você temos que ter o acesso a essa palavra. Então, aqui não tem requisitos, você não precisa ser casado, solteiro, aqui não tem requisitos de estudo, você não precisa ter ensino superior, fundamental, ensino médio, nunca nós vamos pedir o seu currículo escolar, histórico escolar, não. Nós acreditamos que até mesmo você, que porventura não sabe ler, não sabe escrever, ou tem dificuldade com a leitura e com a escrita, nós acreditamos que os nossos estudos, por eles serem sempre falados, lidos, explicados, você vai conseguir ler e entender a palavra do Senhor, né? Nós queremos alcançar a sua vida. E mesmo que você tenha uma faculdade, tenha um curso, ou esteja fazendo um curso superior, nós não somos e nunca vamos ser uma escola de teologia, né? Então, não se preocupe. Mesmo você que faz teologia, que você quer estudar a Bíblia, você pode estudar conosco, né? Para que nós possamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Então, Bárbara, qual é o sentido, né, de eu estudar na Escola Bíblica Casa de Zadok? É porque os nossos cursos, eles se enquadram, né, nos cursos livres. Então, quando nós lançamos um curso, ministramos as aulas, damos o certificado, ele é um certificado de curso livre e nós acreditamos que você vai conseguir ter autonomia, né, de aprender a estudar a Bíblia sozinho, de ministrar para seus filhos, para sua casa. A sua vida pode ser transformada através do estudo bíblico, né? E se Deus assim permitir, aqueles que tiverem dons,
né, nós oramos para que você possa fortalecer o seu dom, você possa desenvolver, você possa, né, aí ser alcançado pelo Senhor. E por isso, né, a Bíblia nos diz que nós devemos orar uns pelos outros, e nós sempre oramos pela sua vida, oramos pela vida daqueles que nos procuram, às vezes pede um aconselhamento, pede uma apostila, você que é líder de algum departamento, ou você que tem curiosidade da Bíblia, porventura pode salvar o nosso telefone, ou pode mandar uma mensagem pra gente, pedindo algum estudo bíblico que a gente pode trazer para cá, esse estudo bíblico, ou pode até mandar para você o PDF para você poder ministrar. É gratuito todo o material que nós enviamos, tá? Nós não cobramos. A única coisa que nós pedimos, e vem escrito no nosso material, é que esse material nunca seja cobrado. Então, da mesma maneira que nós oferecemos ele totalmente gratuito, nós pedimos também que você utilize dele totalmente gratuito, tá bom? E é isso, os nossos recados iniciais, né? Todas as lives que nós fazemos, enquanto nós damos um tempo aí para você se organizar, nós também damos esses recados. Se faltou algum recado aqui e você ficou com dúvida, você pode escrever aqui embaixo para mim, tá? A pastora Nayara hoje vai acompanhar vocês aí pelos comentários, né? Como eu não enxergo muito bem, irmãos, aí a pastora Nayara, se vocês colocarem alguma dúvida, ela vai estar aqui embaixo respondendo para vocês, tá bom? Então vamos lá, separa a sua Bíblia, abra em Provérbios 15, eu já estou aqui com o meu caderno e a minha caneta, tá? E hoje nós vamos orar, né, como todas as vezes, todos os estudos bíblicos, antes de você começar um estudo bíblico, você vai orar, pedindo o direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia me diz, né, irmãos, que ele é sensível, ele sente ciúmes de nós. Vocês podem acreditar nisso? Que Deus, né, ele sente ciúmes de nós, mas é um ciúmes, assim, né, de amar nós muito, e por esse amor ele acaba observando, né, o ser humano, a atenção que você dá para ele, se você segue os mandamentos de Deus, né, a intenção do seu coração é boa ou ruim, e por isso o Espírito Santo ele vai encher o seu coração, ele vai abrir os seus olhos, ele vai abrir os seus ouvidos, para que a palavra transforme a sua vida. Então esse é o principal sentido de você nunca esquecer de orar antes de um estudo bíblico. Senão você vai ler, e acaba que nada acontece, não há mudança nenhuma na sua vida, né? Então vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Pai. Mais uma vez nós estamos aqui para pedir, Pai, se por misericórdia assim o Senhor quiser, abre os nossos ouvidos, Pai. Abre os nossos olhos para entender a Tua palavra. Pai, aonde esse estudo chegar, Pai, traz as almas, Pai, seja através dessa rede social ou das outras, que elas possam ser alcançadas, Pai, não por mim, não pelas minhas palavras, mas pela Tua presença. Pai, quão maravilhoso é ver os testemunhos, ouvir, Pai, os testemunhos de que o Senhor tem transformado as vidas. Pai, visita cada um, Pai. Abre os olhos, abre os ouvidos, o entendimento, chega no coração dessa pessoa, Pai. E mais uma vez, pela autoridade do poder da palavra, Pai, eu peço que é o Teu poder, que o Senhor possa lançar por terra toda distração, todo planejamento do inimigo, todo, meu Deus, meu Pai, frieza, toda falta de fé, tudo, Pai, aquilo que vem para impedir os Teus filhos. Pai, não tenha autoridade nem poder neste momento, porque aonde a presença do meu Deus chega, aonde a presença do Todo-Poderoso chega, Ele é capaz, Senhor, de iluminar, de mudar o ambiente, Pai.
Eu não sei se essa pessoa está num quarto, se ela está numa casa, se ela está através da televisão ou do celular, mas eu sei, Pai, que aonde a presença do meu Deus chega, o ambiente muda. Então, Pai, que haja o teu sinal, que ela sinta, a alma dela sinta que a presença do meu Deus chegou. E seja alívio para ela, seja mudança de mente, de pensamento e de coração. E desde já eu te glorifico, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Aonde a presença do nosso Deus chega, irmãos, muda-se o ambiente, muda-se tudo. E é isso que eu desejo para você hoje. Que o ambiente da sua vida, da sua casa, ele seja mudado. Vamos lá, vou ler com você os 5 primeiros versículos, tá bom? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Versículo 2. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. 4. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. 5. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. E aí, eu vou ler para vocês aqui, na linguagem de hoje, para vocês verem a diferença. Os 5 primeiros que eu li e esses 5 na linguagem de hoje diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. 2. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. 3. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Então vocês vão ver que o princípio, né, ele é o mesmo. As palavras aqui ficam mais entendíveis de uma versão para outra versão. O capítulo 15 de Provérbios, ele destaca muito pra gente 3 pontos. E aí você que tá anotando, você pode anotar aí 3 pontos, né? O ponto número 1 do livro de Provérbios. Ele destaca o poder das palavras. Tudo aquilo que sai da sua boca, tudo aquilo que é externado, né? A palavra de Deus fala que a boca fala que o coração está cheio. Tem poder na palavra. E a gente pode ver isso através de Gênesis, né? Quando Deus vai fazer a criação do mundo. Então ele diz, né? Haja luz, haja, né? Terra, haja os animais. Ele vai criando tudo ali, né? Ele vai dizendo, ó, no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e a terra estava coberta por um mar profundo. Então Deus disse, haja luz, haja no meio da água uma divisão para separá-las. Ele vai dizendo, haja, produza, faça, e aí ele vai através das palavras. Então Provérbios 15, ele me orienta, né, um princípio, o primeiro princípio de destaque é esse poder das palavras. O segundo princípio, que aí você pode anotar aí, o segundo princípio é a importância da humildade. Ele vai até me dizer mais pra frente, num dos versículos, a questão de você ter, né, dinheiro, de você ser rico, de você estar numa mesa com muitas pessoas e aquilo ali não valer nada, que é melhor você estar em boas companhias, né, mesmo que você tenha pouco. E aí, o terceiro, aí você vai colocar o terceiro ponto, é que o valor da retidão diante de Deus. Então, não é o que eu acho que é reto diante de Deus, é o que Deus acha que é retidão. O que Deus coloca dentro da Bíblia, o que ele fala e determina que é retidão. Então, o que é ser reto diante de Deus? O que é eu e você, né, buscarmos, como nós já falamos nas lives anteriores, né, aquilo que muitas das vezes eu acho que é, que não é. Então, às vezes eu me preocupo com uma roupa, eu me preocupo com o cabelo, eu me preocupo com um documento, com uma instituição,
com um jeito, e aí de repente eu descubro que aquilo que Deus acha é diferente. E aí Provérbios vai me dando várias coisas que Deus abomina, que Deus odeia, que Deus não gosta, como ele também me dá os comparativos do que ele gosta, do que ele quer. Como um dos principais princípios, ele coloca o temor do Senhor, né? Então, eu destaco dentro desses primeiros 5 versículos, eu destaco para vocês o versículo 3. Primeiramente o versículo 3, que aí ele vai dizer assim, ó. Lógico que ele vai dizer que a resposta delicada acalma o furor, né? Mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, num momento de discussão, num momento de raiva, num momento de desespero, num momento de tristeza, a minha avó costumava dizer assim, ó, tem pessoas que é do 8 ao 80. Então, quando nós estamos no 80, nós não conseguimos pensar direito. Então, às vezes, nesse momento de raiva, se você dá uma resposta mais delicada, você presta atenção no como você está falando, né? Se você presta atenção quais são as palavras que estão saindo da sua boca, você tem a tendência de acalmar aquela situação. Mas se você responde de uma forma grosseira, se você grita, se você fala, se você responde de qualquer forma, você faz aumentar esse furor. Então, o versículo 1 e o 2, eles me dão muito essa questão do que sai da minha boca. Daí ele fala, a língua dos sábios, no 2, torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolice. Então, quando uma pessoa sábia, ela fala, automaticamente as pessoas despertam interesse. Eu vou parar para ouvir o que aquela pessoa está falando, porque é de grande valor aquilo que ela está falando. Já a pessoa que não tem esse cuidado, que a Bíblia chama ela de tola, né? Ela fala qualquer coisa, ela fala demais, a gente acaba, aí a Bíblia me fala isso, a gente acaba se tornando uma fonte de tolices, né? A Bíblia chama fonte de tolices, seria aquela pessoa fofoqueira, aquela pessoa que fala do que ela não sabe, aquela pessoa que fala sem confirmar se ela está falando algo de verdade. Então, a Bíblia me dá esses 2 primeiros aconselhamentos, né, a respeito da palavra, do que sai da minha boca. O que eu queria destacar no versículo 3, que eu falei para vocês que nós iríamos destacar o versículo 3. Ele nos fala que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os bons e os maus. Esse é um dos princípios que eu mais, assim, me apeguei de colocar, assim, guardar no meu coração. Sabe aqueles princípios bíblico que a gente quer, que a gente não pode se esquecer? Esse seria um dos princípios que você não pode se esquecer. Por quê? Porque ele funciona para toda e qualquer situação. Quando você entende que os olhos de Deus estão atentos para o bom e para o mal, vem uma situação muito boa para a sua vida, você sabe que Deus está ali. Os olhos dele estão atentos para o que acontece de coisas boas. Mas se os olhos de Deus, ele também vem com coisas ruins sobre a minha vida, sobre a sua ou sobre a vida do ímpio, a gente sabendo que os olhos de Deus estão atentos, o que é que eu e você precisamos contar? O que eu ou você precisamos divulgar, precisamos apontar que Deus já não saiba? Então, a partir do momento que eu tenho esse princípio dentro do meu coração, eu entendo que Deus, eu não preciso falar para você que aquela pessoa é má, que aquela pessoa está fazendo algo errado. Deus, ele sabe, irmãos. E a palavra, ela vem falando assim, que cada um colherá aquilo que está plantando. Então, eu não preciso me preocupar com a vida do outro, se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado, porque os olhos de Deus estão atentos. E aí, a palavra, ela vai me dizer que o Espírito Santo que constrange, né, quem ele quer ao arrependimento, quando o coração daquela pessoa está sujeito a arrependimento.
Então, se eu não preciso me preocupar com a vida do outro, porque os olhos do Senhor estão atentos aos maus e aos meus, aí eu me incluo também, aos meus erros e aos meus acertos, eu tenho que me preocupar o que Deus está vendo na minha vida. Porque a palavra Provérbios vai me dizer que os olhos de Deus estão atentos à minha vida. O que Deus está vendo no meu coração? O que Ele está encontrando quando os olhos deles passam por mim? Então, eu passo a estar atenta às decisões que eu tomo, eu passo a estar atenta às palavras que saem da minha boca, eu passo a estar atenta às coisas que enchem o meu coração, porque eu sei que Deus, Ele enxerga o meu coração. Eu posso até conseguir camuflar, eu posso até conseguir esconder do ser humano, como hoje nós temos os filtros, né? É muito legal a gente colocar os filtros, a gente consegue camuflar algumas imperfeições na pele, algumas coisas, mas de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, às vezes, você consegue camuflar o seu pecado. Você anda com a Bíblia na mão, você vai no culto, você vai na igreja, você às vezes até está à frente de um ministério ou não. Mas Deus, aí Provérbios 15, versículo 3 vai me dizer que os olhos de Deus estão atentos a nós. Por isso nós temos que orar: Senhor, me faz sensível aos meus erros, me faz sensível, capaz de arrependimento. Não me deixa ficar, Senhor, com o coração duro, a ponto da Tua presença passar, dos olhos do Senhor passar, e eu estar desatento, sem arrependimento, com o coração endurecido, porque a cada manhã que eu levanto, eu posso me alegrar que os Teus olhos estão sobre mim. E todas as vezes que eu vou me deitar, eu posso pedir perdão pelos meus erros, eu posso me arrepender das minhas falhas, porque eu sei que os Teus olhos também estão ali em mim. Então, é uma das coisas maravilhosas que Provérbios ele vem me trazendo. E aí Provérbios 4 ele vai dizer: as palavras bondosas revigoram a nossa vida. Então, a partir do momento que eu não preciso julgar o outro, eu não preciso condenar o outro, porque esse não é o meu papel, né, irmãos? A palavra de Deus ela vem dizendo que o papel de acusador é o papel do inimigo. O papel de Satanás é ele que vai acusar, ele é que é acusador. Então, a partir do momento que eu não tenho mais para mim esse papel de acusação, as palavras que saem da minha boca são palavras bondosas, né? Palavras de ânimo, palavras de oração, palavras de misericórdia, palavras de entendimento. Então, elas revigoram a minha vida e quem está ao meu lado. Isso é importante porque, irmãos, nós falamos ontem, iniciamos o assunto a respeito de depressão, de ansiedade, e essa é uma das principais coisas que a psicologia vem me trazer, né? A respeito de se você tá triste, se você tá se sentindo ansioso, se você tá se sentindo depressivo, por algum motivo, alguma situação, se cerque de pessoas que são capazes de te ver, de te conhecer realmente como você é. Pessoas que são capazes de falar, né, palavras bondosas a respeito de você, a respeito de Deus, de quem Deus te criou para ser. Então, essas palavras, a Provérbios ela vai me dizer que ela anima a minha alma, né? E, entretanto, as pessoas que são perversas, as pessoas que são maldosas, as pessoas que não têm Deus no coração, elas são pessoas que elas vão falar palavras que vão desanimar o teu espírito, palavras que vão desanimar você de ter o seu casamento. Já viu aquela pessoa que chega assim? Então, você separa mesmo, né? Ele não te dá valor, larga mesmo, né? Larga ela, larga ele. Aquela pessoa que te desanima na sua profissão. Olha, essa profissão não paga bem, entendeu? Essa empresa que você trabalha não presta pra nada. Larga ela, né? Larga o seu emprego. Você merece coisa melhor. Então, pessoas assim são pessoas que vão desanimar
desanimar o seu espírito, a sua alma. Eu não estou dizendo para você ficar no erro ou você ficar num lugar que te desanima, que te maltrata, né? Um casamento que porventura tem uma violência física contra você, né? Ou um trabalho que te explora. Não, eu estou te dizendo que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a oração, se eu não me engano, tem um dos versículos que ela vai falar a respeito disso de oração, ela pode te mostrar o caminho, né? O caminho que você deve seguir. Então, a oração, antes de você tomar decisões, você tem que olhar também as coisas boas. Olha, o meu marido, ele é assim, mas ele também tem muita coisa boa, né? Eu vou orar acerca para Deus me dar estratégias de como melhorar o meu casamento. Às vezes a falha é minha, às vezes a falha é da forma com que nós conversamos, porque nós não conseguimos nos entender. Às vezes é algo físico, né? Tá faltando ali o seu corpo ser do seu marido e o seu ser do seu marido e o dele ser seu. Tá faltando vocês investirem no que vocês gostam, no que vocês gostam de fazer juntos, no que vocês se descobrirem como complemento um do outro. Então, da mesma maneira que a empresa, às vezes está faltando uma qualificação sua, às vezes está faltando um comportamento seu para melhorar, para você ser promovido, às vezes está faltando um direcionamento. Então, a oração, ela vai nos dando esses caminhos, né, de identificar o que está faltando. Olha, Deus me mostra o que está faltando. E aí, no versículo 5, ele vai me dizer, né, o tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Então é justamente isso, quando você tem uma dificuldade, você passa por essas dificuldades, seja qual for a área da sua vida, você demonstra sua sabedoria quando você não despreza as orientações, né? Muitas pessoas antigas, elas tinham o costume de dizer, olha, você tem 2 ouvidos para você ouvir mais e uma boca que é para você falar menos, você ouvir mais. Então, quando você não despreza, né, a orientação das pessoas, a orientação, às vezes, vou dar a paz do Senhor pro Benjamin, colocou aí a paz do Senhor. Então, quando você não despreza as orientações, né, de quem porventura tem essa autonomia, né, se você tá no seu trabalho, existem pessoas lá no seu trabalho que têm essa autonomia de te direcionar, de te orientar o que você deve fazer para você melhorar. Se você está no seu casamento, é o seu cônjuge que você tem que sentar para pedir as orientações de como vocês podem ser mais felizes no casamento, você ouvir mais. E na sua vida espiritual, ouça ao Senhor, ore, né, e ouça ao Senhor. O que você pode fazer para Deus, para a sua intimidade com Deus aumentar, né? Qual é o jejum, oração que você pode fazer para ouvir a voz de Deus melhor, né? A respeito dos seus filhos, né? Conversar com os seus filhos. Você às vezes vai pedir conselho para pessoas que não vivem na sua casa, não conhecem os seus filhos, coisas que poderiam ser resolvidas se você sentasse, se você conversasse, se você ouvisse as orientações, né, como ele está se sentindo, o que você pode melhorar, né? Lógico que não é o filho mandar na mãe ou a mãe, né, mandar ir de maneira brusca no filho, de maneira sem ouvir, mas é você saber como que vocês podem melhorar a relação, você delimitar limites. Olha, eu sou a sua mãe, eu sou o seu pai, eu tenho um limite, eu tenho uma responsabilidade com a sua alma, com a sua vida, de mostrar o caminho do Senhor para você, mas eu não sou sua inimiga por isso, né? Então a pessoa que, né, não despreza, ela compreende bem, mesmo quando há uma repreensão. Então vou ler com vocês do versículo 6 ao 10, que diz assim: a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem preocupação. 7.
As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. 8. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. 9. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. 10. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Então nós estávamos dizendo isso, né? Ó, versículo 6. A casa do justo contém grande tesouro. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz, né, de maneira justa, que você faz diante de Deus, você apresenta diante de Deus a sua vida, você apresenta diante de Deus o seu dinheiro, né, o rendimento do seu trabalho, você apresenta diante de Deus o seu tempo, você apresenta diante de Deus os seus filhos. Então você não precisa ter a preocupação. O ímpio, né, a pessoa que tem um coração ruim, não é que o ímpio, ele não é como nós falamos nas outras lives. Ele não é aquela pessoa que não vai para a igreja. O ímpio é aquela pessoa que tem um coração ruim, né? Tem pensamentos ruins. Então, mesmo aquela pessoa que está dentro da igreja, que ele dá dízimo, ele dá oferta, se ele tem um coração dele rancoroso, se ele tem um coração dele cheio de coisas ruins, ele vive com preocupação. É aquela pessoa que vive com medo de perder tudo, aquela pessoa que vive com medo de alguém roubar ela, aquela pessoa que vive com medo até mesmo dos filhos, né, dos familiares, né? Fulano quer o meu dinheiro, fulano, não posso perder tudo, não posso parar de trabalhar senão vou perder tudo, não posso ir para a igreja, não posso fazer essa oração, né, senão vou perder tudo, não posso parar tempo nenhum. Então, essa pessoa, ela vive com esse medo. Por quê? Porque a confiança no Senhor, ela fica abalada. A confiança, aquela pessoa que ela é uma pessoa justa, ela confia que Deus protege, que Deus guarda, que as circunstâncias podem vir e ir, né, podem acontecer, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Ela é capaz de glorificar a Deus nas coisas que acontecem boas ou ruins. Mas o que me chama a atenção é o versículo 8, que ele fala assim: o Senhor detesta ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Ele vai me dizer aqui: o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons, né, a nova tradução. Então, Provérbios, ele nos atenta, ele nos chama essa atenção de que não adianta você fazer sacrifício, não adianta você subir monte, descer monte, você andar de joelho, você subir muitas escadas, não adianta você dar ofertas generosas, não adianta você fazer todas as coisas que estão ali na nossa listinha, né? A listinha de crente. Pra você ser crente, você usa o cabelo assim, a maquiagem assim, a roupa assim, o terno assim, a barba assim, o dízimo assim, a oferta assim. E não adianta nada, porque ele vem falando: o Senhor detesta as ofertas e os sacrifícios dos ímpios. Então, se você tá com o seu coração cheio de raiva, se você tá com o seu coração cheio de mágoa, se você tá com o seu coração mal intencionado, você só faz alguma coisa se você vai ganhar alguma coisa em troca, Deus detesta as suas orações, Deus detesta os seus sacrifícios, Deus detesta as suas ofertas. E aí ele vai falar: se você é um justo, né? Se você é uma pessoa, o que é justa? É uma pessoa que não faz as coisas com uma intenção errada no coração. Você oferta a casa do Senhor pelo temor ao Senhor, por gratidão ao que o Senhor te deu. Você ajuda alguém que está à sua volta, você ora por alguém, independente do status dessa pessoa, independente do que ela pode te dar em troca, independente do que ela pode fazer por você. E aí, você é uma pessoa que não mente, né? A gente tem um versículo na Bíblia que fala que o pai da mentira, né, é o diabo. Então, você é uma pessoa ímpia, você mente.
você mente para poder ganhar vantagem, você mente para não ficar mal, né, com alguém. Então, se você é uma pessoa justa, você vai falar a verdade independente de quem seja, independente das consequências, independente das situações. Então, é muito interessante porque aí ele segue falando: o Senhor odeia as trilhas do perverso. Então, o que seria as trilhas? O caminho que você passa, as decisões que você toma, tudo que vai ficando ali no seu caminho, Deus detesta, Deus odeia, né? Aí ele me dá contrapartida, mas ama quem segue a justiça, né? E aí ele vai me dar: há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem. Chega etapas da nossa vida que a gente começa a esquecer, né? Eu acredito que a gente começa a ser preenchido por situações, por coisas que vai nos enganar de que aquele caminho que nós estamos seguindo não vale a pena. E aí, quais as situações que eu posso te dar de exemplo, né? Às vezes você acha que o outro, né, tá ganhando muito dinheiro, ele tá sendo muito feliz, e aí o caminho do bem que você tá seguindo não vale mais a pena porque você quer ter aquela vida. Muitas das vezes aquela vida não é verdade. Às vezes é uma foto, às vezes é um vídeo editado, às vezes é uma falsa, né, alegria. E aí a Bíblia vai me dizer: olha, você que abandona o caminho do bem, o caminho do Senhor, porque você conhece a verdade, né? Se nós estamos passando pelo caminho do bem, você tem um severo castigo. Você vai ser castigado, né? A sua alma vai ser castigada. Por quê? Porque nós acabamos descobrindo que nós vamos para lá, pro caminho errado, achando que vale a pena, e aí de repente a gente descobre que não é feliz, que não tá feliz, que não vai ficar feliz, e aí a gente acaba perdendo a nossa alma. Então a Bíblia, Provérbios, ele vai me dizer isso, né? Quem não suporta ser corrigido encontra a morte. Por quê? Porque quando você começa a fazer coisas erradas, você tem duas coisas que podem acontecer. Você que tem um contato com Deus, você que tem um dom, né? Nós costumamos falar pessoas que têm dom. Deus, ele não te deixa enganado. Ele manda sinais, ele fala com você, ele manda pessoas de Deus falar com você, de que você tá indo pelo caminho errado. E outra situação são as pessoas que estão ao seu redor, né? Que vai falar pra você: olha, não vai pra esse caminho, que esse caminho tá errado, né? A palavra de Deus, aí a gente sempre deixa bem claro: ouça a palavra de Deus de pessoas que conhecem a Bíblia, para elas te aconselharem do que a Bíblia diz que é. Não é conselho pessoal, não é algo que ela passou e ela vai te falar, é o que a Bíblia diz que é, para ela poder te lembrar o que a Bíblia diz. E aí você pode escolher seguir esse caminho ou não. Mas aqueles que não aceitam essa correção, não aceitam alguém que tem a sabedoria vinda de Deus, que tem o conhecimento bíblico, corrigir, a Bíblia fala que, olha, esse final desse caminho é morte. Eu deixo sempre bem claro, né? Nem sempre é a morte física que nós estamos falando. Às vezes nós estamos falando da morte espiritual. Aquela pessoa caminha, aquela pessoa vai para a igreja, aquela pessoa tem família, aquela pessoa trabalha, mas às vezes ela tá morta por dentro. A alma dela não consegue ser feliz, a alma dela não consegue respirar, né? E mais há esperança, né? Você que está nesse estudo, que você está se sentindo assim, Deus, ele pode mudar essa situação. Ele é poderoso para trazer vida aonde não há mais, para te mostrar um caminho, uma saída, para mudar a sua situação, né? E aí Provérbios, ele vai me dizer assim, versículo 11: o além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. 12. O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. 13. A alegria do coração ilumina o rosto, mas a tristeza da alma abate o corpo todo. 14.
O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Todavia, a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. 15. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Então, esse versículo 11 é um dos que me deixa maravilhada, assim como o versículo 3, né? Que fala que os olhos do Senhor estão em toda parte. O 11 ele vai me dizer, olha, o além, né? Na versão da linguagem de hoje, ele vai dizer assim: se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Então aqui ele fala o além, o inferno, o mundo dos mortos, né, estão abertos diante do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, ela vai me dizer que Jesus, ele visita, né? Ele visita aí o mundo dos mortos. Então, acaba que ele me diz que se ele conhece, quem dirá ele vai conhecer o seu coração. Aqui tem um comentário, passou bem rapidamente, deixa eu achar aqui, ó. Bispo André, me perguntaram o que precisa para pregar a Bíblia. E eu disse orar, ler, entender, viver e aplicar. Então, você que quer pregar a Bíblia, né? A palavra de Deus, ela nos orienta que a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos enviados, né, por todo mundo para pregar a palavra de Deus, para falar de Jesus. E aí eu vou te dizer um entendimento que eu tenho a respeito do que a palavra me ensinou, né? Que a partir do momento que eu leio a palavra de Deus, ela transforma minha mente, ela transforma o meu coração. E aí eu começo a orar, né? Eu creio no Espírito Santo. Então eu creio que quando eu falo com Deus, quando eu peço a ajuda do Espírito Santo, ele me dá um entendimento diferenciado. E aí esse livro, ele deixa de ser só um livro. Ele passa a ser a palavra de Deus, a palavra que é viva, que é eficaz. E aí eu dou um testemunho para vocês de muitas pessoas que não sabiam nem ler a Bíblia. Então, às vezes você não sabe ler, às vezes você não sabe entender a Bíblia, mas você aceitou Jesus, você ouve a Bíblia, ou você lê a Bíblia, e você ora para que o Espírito Santo possa trazer ela para o seu entendimento no seu coração e mudar a sua vida. A partir do momento que você passa a ser transformado pela palavra, você vira um pregador da palavra de Deus. Porque eu posso te dar uma oportunidade de 1 minuto, ou de 5 minutos, ou de 1 hora para pregar a palavra de Deus. Se você vive a palavra de Deus, você vai saber dizer por que Deus é bom. Você vai poder dizer para as pessoas por que você aceitou Jesus. Você vai poder dizer para as pessoas por que vale a pena pregar a palavra. Porque eu acho que a partir do momento que você começa a entender, a responder para você esses porquês, você automaticamente está pregando a Bíblia. Porque você prega a Bíblia dando o seu testemunho diário para as pessoas que estão na sua casa, para as pessoas que estão no seu trabalho. O seu comportamento vai até mesmo modificar os seus vizinhos, porque eles vão ver uma diferença em você. Então, para você, principalmente jovem, né? Você é uma pessoa que já tem anos de igreja ou não, pregue a Bíblia, sendo testemunha viva. É muito bom, né? Sermos pastores, obreiros, presbíteros, termos cargos eclesiásticos. Mas aí eu creio no que a Bíblia me fala. Ela me diz assim: teremos uma cabeça, que é Cristo, e teremos o corpo, aonde o corpo tem várias funções. Uns podem ser pastores, né? Outros diáconos, presbíteros. Outros podem apenas ser evangelistas, né? Outros podem ser donas de casa. Por quê? Porque nem todos serão os mesmos membros. Um é a mão, o outro é o pé, o outro é o braço.
Então eu creio, irmãos, no Evangelho, que pregar a palavra não é ter um cargo eclesiástico. Pregar a palavra é você ler e você ser testemunho vivo de que essa palavra está mudando a sua vida. Então, eu vou ser capaz de estar aqui na frente de uma câmera, né? Eu vou poder estar aqui na frente de uma câmera e eu vou poder dizer para você que Jesus cura, porque Ele me curou. E não só emocionalmente, mas fisicamente. Eu estava com uma infecção e Deus curou essa infecção. Eu tive um princípio de câncer de pele, porque eu tenho vários sinais pelo corpo. Deus curou esse câncer de pele. Eu não tive, né, o desenvolvimento dele. Então eu posso dizer para você que Jesus liberta, porque Jesus libertou os meus filhos, porque Ele muda os meus filhos. Eu posso te dizer assim, que Jesus Ele dá um casamento diferente, porque eu fui casada com uma pessoa que não era cristã, não servia a Deus, e eu fui muito infeliz. E aí Deus me deu um casamento onde eu tenho um homem de Deus e eu sou feliz. Então eu posso te dizer que Deus dá felicidade no casamento. Então a maior pregação que nós podemos dar para você que quer pregar a palavra, seja no púlpito ou seja como membro na sua vida, é você viver, você ter o temor do Senhor. E aí entra esse versículo 11, né? Você saber que o Senhor conhece o seu coração. Quando nós entendemos que Deus Ele conhece os céus e a terra, até o mundo dos mortos Ele foi, e Ele, quem dirá o nosso coração? Então você pode tentar esconder, você pode tentar disfarçar, você pode tentar até mesmo não pensar nisso, para você se enganar, bota uma pedra no assunto e morre o assunto. Mas Deus, Ele conhece, né? Ele conhece o seu coração. Vamos lá, versículo 12, né? Não, versículo 13. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Então, como nós dissemos ontem e tocamos um pouquinho hoje nesse assunto, né? Provérbios, ele já me fala que a partir do momento que eu tenho uma alegria, né? Meu corpo todo se ilumina, mas eu vou me abater se eu permanecer na tristeza. Então, logo depois ele vai dizer assim: todos os dias, no versículo 15, são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. E aí você pode fazer essa reflexão, você que está passando por essa situação. Bárbara, eu acordo e eu vou deitar triste. Eu acordo e vou deitar sem saber o que eu faço da minha vida, né? O que eu posso fazer, né, para ter motivos. Você pode buscar na palavra de Deus, né, motivos no qual você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode ter pensamentos que entrem no seu coração, porque aí o versículo 14 ele vai dizer assim: o coração que sabe discernir busca o conhecimento, né, se alimenta de coisas boas. E aí você pode se alimentar de coisas boas. O que é que na sua vida hoje você pode se alegrar no Senhor? Você acordou, você tem comida, você tem uma cama, você tem uma luz, você tem uma água, você tem filhos, você tem um casamento, né? Você tem um trabalho, você tem, né, motivos, Deus está com você, você tem a presença de Deus, né? Um dos maiores motivos, porque você pode não ter o resto todo, mas se você tem a presença de Deus, você tem um motivo para se alegrar. Então você pode dizer assim: Senhor, me alegro, porque hoje, se Jesus vir hoje, eu tenho a tua presença. Eu me alegro porque as circunstâncias elas podem ser ruins, tudo pode parecer que vai dar errado, mas eu me alegro, Senhor, porque eu não vou perder a minha alma. Então acho que se você começa a se encher desses pensamentos, dessa certeza em Cristo, você acaba tendo motivos todos os dias para se alegrar. E aí vai mudando os seus pensamentos, o seu coração. Você vai trabalhar diferente porque você se alegra no que Deus te deu. Você faz a obra diferente porque você consegue dizer quanto Jesus é bom.
E aí versículo 16, né, vai complementar dizendo assim: é melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Então é isso. Você, quando tem o temor do Senhor, você tem essa certeza de que você pode ser rico, que não tem nenhum problema você ser rico, desde que você tenha o temor do Senhor. Ou você pode até ser pobre, mas você tendo o temor do Senhor, você sabe que você é uma pessoa que pode viver feliz. E aí no 17 ele vai dizer: é melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Então ele vai dizer justamente isso. Você pode ter a maior riqueza do mundo. Eu posso colocar um banquete para você. Eu posso colocar portas de ouro. Eu posso colocar uma cama dourada. Se você está cercado de pessoas que falam, que são insensatas, pessoas arrogantes, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não respeitam a Deus, pessoas que não amam uns aos outros, né? Pessoas que falam coisas ruins, da boca delas só sai palavrão, só sai ódio, só sai grito, só sai raiva. Então você pode ter tudo isso, que você não consegue ser feliz. Então, mais vale você ter uma cama simples, mais vale você ter um local simples, mas você está cercado de pessoas que temam ao Senhor. Então, o problema nessas situações, nesses aconselhamentos de provérbios, não é que é proibido você ter dinheiro, é que é proibido você se cercar de coisas e pessoas, mas faltar a presença do Senhor, faltar o temor do Senhor. E aí você não consegue ter alegria. No versículo 18, vem falando assim: a pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma discussões. 19, o preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. 20, o filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. 21, as tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere atitudes corretas. 22. Onde não existe o conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. 23. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. 24. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. 25. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto, mantém intacto os limites da propriedade da pobre viúva. Então, nós percebemos, né, o quanto Deus conhece o nosso coração quando Ele nos dá esses conselhos, quando Ele nos orienta: olha, dê alegria, né, para a sua mãe, né, ouça, seja um jovem sábio, uma pessoa sábia, tenha bom senso. E aí eu destaco o versículo, eu destaco junto com vocês o versículo 23, né? Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora certa, né? Ele continua dizendo que as pessoas sábias escolhem o caminho da vida, né, que conduz para cima. E aí ele vai dizendo: olha, se você juntar muitas pessoas sábias, se você ouvir conselhos, você está caminhando para a vida, né? Agora, se você decidir tudo sozinho, se você é aquela pessoa: olha, Deus só fala comigo, entendeu? Só eu sei da verdade, só eu sou dono da razão, eu faço só o que eu quero. Aí esse caminho, ele é um caminho aonde ele desce, né? Aqui vai falar versículo 24, para o inferno. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam, né, ouvir a voz de Deus. Nós fomos criados, né, para isso, para temer ao Senhor e para ajudar uns aos outros. Aí a palavra de Deus, ela vai falar: ore um pelos outros, aconselhe, né? A pessoa mais velha aconselhe aquele jovem para que ele não tome decisões sozinhos. Então, se você não tem hoje essa pessoa, nós dizemos muito isso. Se você ainda não tem essa pessoa, se você foi ensinado
a ser sozinho, se você foi ensinado a tomar as decisões sozinhos, mude hoje esse caminho, né, através do ensino da Bíblia, de Provérbios. Aí não sou eu que estou falando, né, ele está falando assim, ouça, né, pessoas sábias, ouça conselhos sábios, para que você consiga caminhar no caminho da vida, para que você possa tomar as decisões. Mas ele vai me aconselhar, olha, não responda, né, de qualquer maneira, não responda na hora da raiva, né, versículo 18, a pessoa que se irrita facilmente, né, você precisa ser paciente, você precisa acalmar a situação. Então, se você hoje é uma pessoa que não tem essa mansidão, não está atento ao que a palavra fala, ore e peça para o Senhor, olha, Senhor, me ajuda, né? Eu tenho isso para dar como testemunho. Eu era uma pessoa muito explosiva. Sabe aquela pessoa que vai guardando, aí também quando explode é uma bomba nuclear. Então, eu orei muito ao Senhor e tenho orado, irmãos, porque isso é um desafio diariamente, né? De falar, Senhor, olha, me ajuda, muda o meu temperamento, o meu jeito, não quero ser assim, não quero conversar na hora da raiva, eu não quero conversar na hora do ódio, eu não quero ter ira. Eu quero, Senhor, quando acontecer as coisas, eu quero refletir, eu quero pensar o que eu vou responder, o que eu vou falar. Eu quero perguntar a Deus o que Deus acha. Então eu creio muito que Deus, ele ouve esse tipo de coisa, porque ele ensina aqui dentro da palavra de Provérbios isso, né? E aí o versículo 26 vem falando, ó, abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras, dita com bondade. Então é mais das coisas você que está anotando, né? É abominável os pensamentos maus. Você que tem pensamentos maus, você que deseja o mal dos outros, né? Você que quer fazer as coisas com a intenção errada no coração, né? Você lembre-se que Deus abomina isso. Então você tem que entender que palavras sinceras, né, de bondade, palavras que dizem a verdade, agrada ao Senhor. E aí, para finalizar, nós temos aqui o versículo 27 que diz: o avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. 28. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. Aquilo que nós acabamos de conversar, né? Medita, pensa antes de responder. Não responde quando você está irritado. Porque se você tem o seu coração perverso, se você deixar a ira entrar, a sua boca só faz jorrar o mal. E aí a palavra que me diz isso. 29. O Senhor está longe dos perversos, mas os seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. 30. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. 31. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. 32. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. 33. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. E aí eu quero destacar com você o versículo 29, que foi muito falado, né? Eu falei no início da live, falei no meio da live. Nós finalizamos com isso. O Senhor está longe dos perversos, mas os seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Então, às vezes você se pergunta assim, Deus, às vezes eu tô orando, eu oro, Senhor, eu não sei por que o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo, o Senhor não me ouve. Às vezes é o coração perverso, porque se nós deixarmos os nossos pensamentos, né, a carne tomar conta, nós acabamos pensando só coisas más, né? Se o nosso coração ele se enche de intenção, olha, eu não quero que aquela pessoa se dê bem, eu não quero que aquela pessoa consiga, eu não quero que aquela pessoa dê certo, né? Não pode passar por cima da minha autoridade, do meu jeito, entendeu? Das minhas ordens, das minhas regras. Se você é uma pessoa que tá com seu coração cheio, né, de coisas ruins, de mentira,
eu preciso esconder isso, porque o que vão achar de mim, né? Eu preciso ser assim, eu preciso me vestir assim, porque o que vão achar de mim? Irmãos, a palavra de Deus diz que todos os homens pecaram. Todos nós somos por fábrica, né? Eu brinco muito disso. Vem na forma, né? Os meus olhos são maus, né? O meu coração é mau, meu corpo, né, é mau, se eu não tenho o Senhor. É o temor do Senhor, e aí um dos versículos vai falar bem assim, versículo 33. A sabedoria ministra o temor do Senhor. Então é o temor do Senhor que vai mudar que os meus olhos não sejam maus, para que os meus olhos possam ser bons, para que a minha boca não fale, não jorre o mal. O meu coração tem que se encher de pensamentos bons. O meu coração ele tem que se encher dos mandamentos de Deus. A minha vida, o meu caminho, ele vai dizer o caminho de vida, né? São as escolhas boas. Então, Deus começa a ouvir a minha oração. Porque se eu sou perverso, se eu faço aquilo que Deus acha que é perverso, aquilo que Ele abomina, aquilo que Ele odeia, aí a palavra de Deus diz que Ele está longe de mim. Não tem como Ele estar perto de mim. Então, para finalizar a nossa live, né, a pastora Nara comentou que o pecado nos afasta de Deus. Né? Esse é o pecado. É quando você não tem arrependimento. Você faz e você não é capaz de reconhecer que você está errado. Você não é capaz de reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa do Senhor, que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Então, nesse capítulo 15, né, o que mais nos chama a atenção, ele fala muito a respeito da oração, da comunicação com Deus, né, do seu coração, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Né? E aí eu deixo essa reflexão. Tudo aquilo que você comunica com Deus, tudo aquilo que você tem de pensamento dentro do seu coração, tudo aquilo que você tem de atitudes, eles vão moldar as suas relações humanas. Ele vai moldar o seu casamento, ele vai determinar o seu trabalho, ele vai determinar como você vai ser na igreja, ele vai determinar a sua vida espiritual com Deus. Então, dentro de Provérbios, ele vai nos ditar, né? Ele vai ser um compilado de ditados de como que eu posso melhorar, como eu posso me portar, qual é a conduta que eu posso ter para que Deus não me odeie, para que Ele não esteja longe de mim, para que Ele esteja perto, para que Ele ame, para que Ele me ouça, para que eu sinta a presença dEle, para que eu tenha alegria. Ele vai citar muito nesse capítulo isso. Olha, conte coisas boas, né? Fale coisas boas que alegram um dia. Seja grato pelas coisas que você tem, mesmo que você não seja rico, mesmo que você não tenha muito. É melhor você ter pouco, mas ter Deus, ter a presença de Deus, Deus ouvir as tuas orações. E aí ele compara, ele cita, olha, é melhor você estar numa casa da viúva pobre. E aí a palavra de Deus, ela vai me trazer no contexto original, né, na história, que a viúva pobre, ele era aquele último status, né? Ela perdeu um marido, perdeu às vezes o filho, né? Me remete muito à história da viúva pobre. Perde o filho, perde o marido, ela não tem trabalho, ela não tem nada. Ela depende de doações, ela depende de alguém ter compaixão, né? Ela depende de ofertas naquela época. Então a Bíblia, ela me compara, é melhor que você seja isso. Você seja uma pessoa que depende dos outros, que precisa da doação dos outros, que você não pode trabalhar, que você não tem mais marido. Mas é melhor você viver nessa casa da viúva pobre do que você estar numa casa rica e você não ter a presença de Deus e você não estar nos caminhos do Senhor. E aí eu quero orar por você, que nesse capítulo 15, né, ele nos faz refletir muito a respeito disso. Você que não tem alegria para viver, você que até hoje, né, acordou e dormiu da mesma maneira. Você fala assim, Bárbara, eu acordo, eu durmo, eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter vontade de viver,
o dinheiro não, sabe, não satisfaz. Eu compro coisas, eu compro roupas, eu compro bens, eu compro lanches, eu como, né? Algumas pessoas se entregam para comida, né? Come coisas para trazer aquele sentimento de alegria, de satisfação. E eu vou dormir, aí de repente é outro dia arrastado, né? E aí eu quero orar por você, porque Provérbios vai dizer para mim, para você, pense em coisas boas, encha o seu coração de coisas boas, porque a presença de Deus, ela pode te dar motivos para viver, né? É melhor do que você morrer no caminho perverso, é melhor do que você ter tudo, mas você perder a sua própria alma, a sua própria salvação. E você que chegou até aqui no nosso estudo, mas você nunca aceitou Jesus, faz essa oração comigo, né? Que Jesus entra na minha vida, entra no meu coração, eu quero te conhecer, escreve o meu nome no livro da vida, muda minha história, né? Você que porventura quebrou sua aliança com Deus, ou até mesmo você tá com Cristo, tá né, na igreja, tá vivendo uma vida, mas você tá assim, Senhor, eu não consigo ter alegria, não consigo ter um casamento bom, né? Ore a respeito disso, para que você consiga viver o que Provérbios 15 nos ensina, para que você possa orar, Deus ouvir as suas orações, que você possa ser uma pessoa justa, uma pessoa que fala a verdade, né? Para que você possa ter coragem de tirar as máscaras, coragem de ser, né? De viver a Bíblia como nós falamos, de ser uma pregação viva. Não é pregar num púlpito, não é dar um estudo que faz com que a sua alma ou a minha alma seja melhor ou pior do que alguém. É o nosso relacionamento com Deus. Porque eu posso passar aqui 2 horas falando com vocês todos os dias, mas se quando desliga as câmeras eu não tiver um relacionamento com Deus, se o meu coração não tiver os mandamentos, os princípios, o temor do Senhor, de nada adianta, porque aí acaba tudo e eu perco a minha alma. Então, fica essa reflexão para você, independente de cargo eclesiástico, independente se você tem um mestrado, um pós-graduado, ou se você tem um nível fundamental, ou se você nem sabe ler, que você possa conhecer a palavra de verdade, que você possa saber quem é Deus de verdade, que você possa sentir essa vontade. E aí eu convido você a falar assim: Espírito Santo, vem aqui onde eu estou, né? Deixa eu te conhecer de verdade, deixa eu saber quem é você, Deus. Se apresenta para mim, entra no meu coração, entra na minha vida, porque é Ele que convence a gente dos nossos erros. É Ele que convence a gente das nossas falhas, dos nossos pecados. E aí, mediante a isso, a palavra vai me dizer que Ele transforma a minha mente. E assim como Paulo deixou de ser quem ele era, porque tudo que ele era não prestava para o reino de Deus, não tinha valor para o reino de Deus. O conhecimento humano não tem valor para o reino de Deus. O dinheiro, a prata, o ouro não tem valor para o reino de Deus. A medida, a régua é diferente. Então, fale assim: Senhor, me ensina o que tem valor para o Senhor, me ensina o que o Senhor ama, né? O que o Senhor gosta, o que o Senhor quer. E aí é o estudo bíblico, a palavra, que vai encher o seu coração. E aí ele não vai estar mais vazio, então não entra mais qualquer coisa. Você não vai mais aceitar ser triste, você não vai mais concordar em ser infeliz, você não vai mais conseguir ter depressão, você não vai mais conseguir ter ansiedade, porque você vai confiar no amanhã, nas coisas que Deus vai fazer na sua vida, porque você vai saber que por mais que as coisas tenham acontecido no passado ou estejam acontecendo hoje, a presença do Senhor está com você. Então é diferente, as coisas são diferentes. Amém? Então feche seu olho. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado mais uma vez conosco. Senhor, eu
Oro, Pai, por aqueles que precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa que porventura nunca te conheceu, Pai, não sabe quem é o Senhor verdadeiramente. Pai, aceita ela hoje, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida. Que a tua presença possa entrar neste ambiente, possa mudar a alma dela, Pai. Possa dar respiro, possa dar ar, possa dar mudança na vida dela. E ser como sinal, Pai, muito claro de que o Senhor existe, de que o Senhor é, de que o Senhor faz. Porque eu creio, Pai, que o Todo-Poderoso é, faz e sempre será. Pai, se porventura ela quebrou a aliança, ela viveu uma vida, Pai, como Provérbios vem falando, de insensatez, da boca dela jorrava coisas ruins. Pai, ela era uma pessoa que não tinha, Pai, mansidão, temperança, não parava para pensar, Pai, não temia ao Senhor, não parava para pensar de que o Senhor conhece todas as coisas e conhece o nosso coração. De que o Senhor visita, Pai, as nossas almas, o Senhor sabe quem nós somos, não precisamos te contar, porque o Senhor nos conhece. Pai, se porventura ela quebrou esta aliança, Pai, e o Senhor já não ouvia mais as orações, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Ouve, Senhor, a nossa oração a partir de hoje. Muda os nossos caminhos, que eram caminhos de morte, que eles passem a ser caminhos de vida, Pai. Que passe a haver felicidade, Pai. Independente da prata ou do ouro, Pai. Que nós possamos ter a Tua presença, Pai. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará se tiver a Tua presença. Porque nós podemos nos sentar numa mesa diante dos nossos inimigos. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. E nós não precisamos ter a ansiedade, não precisamos ter o medo, não precisamos ser depressivos, porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor está ali conosco, nós sentimos a Tua presença, Pai. Espírito Santo, quanto tempo tem que essas pessoas não sentem a Tua presença? Que essas pessoas, meu Deus e meu Pai, não fazem uma oração para que a Tua presença se manifeste neste lugar? Não precisa, Pai, ser num púlpito, não precisa de multidão, não precisa, Pai, porque a Tua presença se faz presente. Pai, eu estou falando com pessoas escolhidas, pessoas que têm dom, pessoas que foram chamadas para fazer a Tua obra, para serem testemunhas vivas da Tua palavra, que ela possa voltar a sentir a Tua presença. Haja vida, haja força, haja alegria, haja paz. Haja, Pai, na vida delas e na minha vida, a Tua presença, Pai. Porque sem ela nada, Pai, nada vale a pena. A vida vai acabar, os momentos vão passar, o ouro e a prata vão ficar aqui. Mas nós queremos uma vida eterna contigo, Senhor. Eu quero, Pai, que o Senhor consiga olhar para nós e ouvir as nossas orações, porque falar assim, olha, eis a minha filha, que ela é justa, da boca dela saem palavras verdadeiras, não sai mentira, não sai intriga, não sai a condenação, mas saem conselhos bons, saem coisas maravilhosas que trazem alegria. Senhor, eu te louvo, Pai, e eu te glorifico por isto. Continua, Pai, a Tua boa obra nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar conosco hoje, amanhã e para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém? É isso. Provérbios 15, ele é um provérbio que ele se repete muito, né? Ele se repete muito a respeito do ouro, da prata, das riquezas, dos conselhos. Ele repete muito a respeito da oração, mas ele é um provérbio muito valioso. Guarde ele no seu coração. Anote essa palavra. Se você pegou só parte do estudo, vai lá no YouTube, nós vamos postar esse estudo novamente. Anote ele, guarde ele no seu coração, porque ele é muito precioso. Ele pode mudar a sua vida, as suas companhias e trazer alegria. Deus quer que você viva uma vida de alegria. Deus quer que você viva independente de todas as circunstâncias.
de quem você é, de quem você foi e de quem você será. Amém? Então, até amanhã. Que Deus te abençoe.